Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje eu vim aqui debater um pouquinho com vocês porque muitas pessoas estão falando que o Mano Menezes teve uma responsabilidade na derrota do Fluminense para o Flamengo e eu quero estar debatendo isso com vocês ao longo dos próximos minutos. Mas antes de mais nada eu queria pedir sua ajuda, se você não é inscrito no canal ainda se inscreve, dá essa moral pra gente aí. Se você gostar desse vídeo deixa seu like aqui, isso é importantíssimo também pra gente, pro YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e entregar para mais tricolores e deixa aqui nos comentários. Você é a favor, você acha que o Mano Menezes também falhou no primeiro Fla-Flu aí? A gente vai estar debatendo isso ao longo dos próximos minutos e eu já falo de antemão, né? Eu sempre tomo muito cuidado para falar do Mano Menezes aqui, porque muitas pessoas sabem que eu não gosto muito do estilo de jogo dele. Mas a gente tem que analisar com calma, porque ele vem fazendo um bom trabalho no Fluminense. O time tinha até uma certa evolução até esse jogo contra o Flamengo, mas nesse jogo contra o Flamengo não conseguiu manter a boa evolução. E eu vou estar falando um pouco, né, de uma forma geral de todo o trabalho do Mano Menezes sobre o comando do Fluminense, começando lá no ano passado, né, quando ele assume contra o Internacional, e eu estava presente nesse jogo, né, o jogo foi 1-1, golaço do Paulo Henrique Ganso, chutaço de fora da área, e a Mano Menezes no Maracanã. Mas eu quero trazer números, dados aqui para a gente poder apurar sobre o Mano Menezes. Em 2023-24, ele teve 31 partidas sob comando do Fluminense. Foram 13 vitórias, 8 derrotas e 10 empates. E ele teve, né, ele somou 47 pontos comandando esse time do Fluminense, marcou 35 gols. Então, o que a gente pode analisar disso aqui do ano passado? O Mano Menezes, quando ele chega no Fluminense, ele tem um papel muito importante, porque o time do Fluminense não vinha no momento bom. O time do Fluminense, todo mundo já dava quase como rebaixado e tal, e o Mano Menezes teve um papel importante ali dentro do elenco tricolor, porque ele mandou os medalhões embora, ele bateu de frente com muitos jogadores ali dentro, ele acabou com um pouco das panelas que tinham ali, ele acabou, né, com a proximidade, por exemplo, o Fernando Diniz era muito próximo de alguns jogadores ali, e às vezes dava a sensação que ele escalava os caras pela proximidade que tinha. E o Mano Menezes acabou com isso, tanto que jogadores como Felipe Melo, Douglas Costa, Gabriel Pires, Renato Augusto tiveram pouquíssimas oportunidades ou nem tiveram oportunidade com o Mano Menezes, então isso daí é um ponto de alerta que a gente tem que trazer, né? O Mano Menezes não conseguiu, não é um ponto de alerta, foi um ponto benéfico, né, que o Mano Menezes fez no Fluminense, essa limpa que ele conseguiu fazer e ajudou bastante o Fluminense na questão de se livrar do rebaixamento. Ele fez uma temporada muito boa, tanto que se fosse só o Fluminense pegasse o recorte do ano que o Mano Menezes foi treinador, o Fluminense teria terminado o brasileiro na sexta colocação. Teve alguns jogos que foram muito questionáveis, como por exemplo o jogo contra o Galo lá no Mineirão, onde ele só se defendeu, a gente acabou sendo eliminado. E para mim, aquele jogo ali que não manteria ele como treinador por causa daquele jogo, aquela covardia que ele teve. O time do Fluminense poderia ter jogado mais, ele não foi capaz de fazer esse time jogar mais. Então, para mim, esse era um ponto de atenção. Mas no brasileiro ele conseguiu dar resultados muito bons. O Fluminense se livrou do rebaixamento numa última rodada, vencendo o Palmeiras no Allianz Parque, coisa que o Fluminense não fazia, nunca fez, né? Nunca tinha vencido o Palmeiras no Allianz Parque e conseguiu vencer. Então, em 2025, ele foi mantido muito no Fluminense, principalmente por causa daquele jogo contra o Palmeiras, que o time foi muito bem, e junto com isso veio uma expectativa dele conseguir montar o time do jeito que ele gosta, da forma que ele gosta, jogando da forma que ele achava melhor. E nos primeiros jogos, né, não deram certo. Se a gente pegar aqui, né, os jogos do Mano Menezes sob o comando do Fluminense, ele estreia ele comandando o Fluminense contra o Madureira. Um empate em 0-0, depois perde para o Botafogo, empata com o Boa Vista. Aí vem uma sequência muito positiva desse time do Fluminense, que é o Fluminense vence o Vasco por 2-1, empata com o Flamengo, aí vence Nova Iguaçu, vence o Bangu, vence o Águia, vence o Volta Redonda e vence o Caxias. Aí depois empata de novo com Volta Redonda e conhece a primeira derrota depois dessa sequência no Fla-Flu. Foram 14 jogos nessa temporada, 7 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. 26 pontos somados nessa temporada. E realmente, eu sempre tomo muito cuidado, como eu falo para vocês, para criticar o trabalho do Mano Menezes, porque por eu não gostar do estilo dele, às vezes eu posso estar mais suscetível a críticas. E eu não quero isso, eu quero trazer o que eu acho. Eu acho que quando a gente avalia o recorte do trabalho do Mano Menezes, ainda mais quando a gente pega ali do jogo contra o Vasco em diante, o time do Fluminense veio sofrendo evoluções graduais, mas deu um salto muito grande ali depois do contra o Bangu, quando vence o Águia, quando vence o Volta Redonda e quando vence o Caxias. Realmente é algo que chama a nossa atenção quando a gente vê isso aí, então é um ponto de atenção. Só que a derrota do Fluminense para o Flamengo, para mim, escancarou alguns pontos que também tem que ser falados aqui.
Quais os pontos que você vê, Diego? Principalmente, o time do Fluminense, quando estava em desvantagem no placar, teve dificuldades para conseguir se organizar. Em alguns momentos o time não estava conseguindo ter uma organização tática interessante ao meu ver. Outro ponto também de atenção é que toda vez que o time do Fluminense tentava fazer uma pressão mais alta, o time não conseguia e acabava perdendo espaço, tomando bola, tomando contra-ataque. Então são dois pontos que eu acho que o Mano Menezes precisa acertar para esse jogo de domingo. A marcação-pressão bem encaixada, porque a gente vai precisar da marcação-pressão para superar o Flamengo. Se você der espaço para o Flamengo jogar, eles vão conseguir criar jogadas, vão conseguir ser perigosos. Então, para mim, o primeiro ponto, o Mano Menezes precisa acertar essa marcação para esse jogo de domingo. E a segunda também, acho que é a multiplicação que eu venho falando aqui nas lives, do que no lugar do Kevin Serna, porque a gente vai precisar de volume de jogo, vai precisar de técnica, e realmente o Germancano, o Kevin Serna é muito melhor, o Keno é muito melhor que o Kevin Serna nesse ponto, que a gente vai precisar demais desse jogador. Então eu espero que o Mano Menezes comece o jogo com essas modificações. Mas no jogo do Fla-Flu, para mim, ele teve sua parcela de culpas, principalmente nas suas escolhas por substituições. Ele demorou muito para mexer e quando mexeu, para mim, mexeu mal. Na coletiva, ele dá uma entrevista coletiva muito boa, ele fala de todos os problemas que ele identificou, que o time não conseguiu jogar bem e tal, mas ele não conseguiu fazer essa mudança dentro de campo. E para mim isso realmente não é bom. O treinador tem que conseguir ter a leitura de jogo e conseguir mudar, né? Fazer o time jogar mais, fazer o time sair do sufoco. E no jogo contra o Flamengo, no segundo tempo, ele não conseguiu fazer isso. Claro, depois que toma o segundo gol, por exemplo, um abafa, aí o Keno consegue fazer um gol, depois o Ricardo Felipe consegue agitar uma bola para de botar na trave, o Samuel Xavier chuta uma bola que passa triscando e a trave também, mas muito na base da vontade e pouca organização dentro do jogo. Então, para mim, o Mano Menezes vai ter que trabalhar esses pontos aí, né? Hoje foi quinta, ontem foi quinta, hoje é sexta, ele ainda tem o treino no sábado para poder tentar organizar esse time para poder superar o Flamengo. A esperança de ser campeão? Não tanto quanto foi em 2023. Eu estava até lembrando com os amigos meus hoje no trabalho. Quando o Fluminense perde aquele jogo 2-0 para o Flamengo, a gente tinha total convicção que o Fluminense entraria em campo domingo e viraria aquele jogo. Com o Mano Menezes eu não tenho essa mesma convicção, mas eu acredito que a gente possa ter uma página diferente e o Fluminense possa sim garantir essa vitória e se sagrar campeão estadual. Então pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, queria te pedir, deixa seu like, se inscreve aqui no canal Falando de Flu, dá essa moral pra gente, ajuda o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe, alcançar mais inscritos e saudações tricolores e até a próxima.